Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido Drops, uma versão mais curta do podcast que você já conhece, com uma atualização rápida das notícias. 2025 foi um ano histórico para quem investe em tecnologia, não porque as empresas prometeram muito, mas porque elas de fato entregaram. A Nvidia cresceu 180%, a MicroStrategy subiu 440% e até empresas que ninguém conhecia, como a AppLovin, explodiram 700%. O interessante é que essas movimentações não são um acaso, elas fazem parte de uma mudança estrutural no mercado global. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Vamos nessa, resumido. A Insider está comigo em vários momentos do meu dia. Todo dia começa igual. Eu acordo, bebo água, faço café, olho a agenda e a primeira escolha prática do dia é a roupa. A Insider entrou exatamente aí na minha rotina. São peças confortáveis, tecnológicas, que funcionam desde o começo do dia. Treino, trabalho, rua, casa. Quando eu visto o Insider de manhã, o dia já começa organizado. Sem roupa que incomoda, sem ter que pensar demais. O cupom RESUMIDO continua ativo e até 31 de janeiro dá até 20% off. São 20% para novos clientes e 10% para quem já compra na Insider. O link da descrição do episódio já vem com o desconto aplicado, é só clicar. A Insider é a sua primeira boa escolha do dia. Clica no link. Aviso importante. Como eu vou falar sobre o mercado financeiro, é importante dizer que esse conteúdo é informativo, não é recomendação de investimento e cada decisão financeira deve ser tomada de forma independente, assumindo os riscos envolvidos. Vamos então agora falar de investimento. O contexto tech domina tudo no mundo hoje em dia, né? Então, falando sobre isso, pela primeira vez, as 10 maiores empresas do mundo são de tecnologia. Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Meta, Tesla, todas elas valem trilhões de dólares e juntas elas já somam mais de 15 trilhões de dólares. Isso nunca aconteceu antes. Petróleo, banco, farmacêutica, tudo ficou para trás. Porque a IA não é só um hype, ela é infraestrutura. A inteligência artificial saiu da fase chatbot bonitinho e já entrou numa fase de motor da economia. Várias empresas estão investindo bilhões em chips, em data centers, em energia. Só a Nvidia vendeu 35 bilhões de dólares num único trimestre. É absurdo esses números. E investir em tecnologia ficou mais acessível aqui no Brasil. Boa parte dessas empresas, para não dizer todas, estão baseadas fora do país e hoje você consegue comprar as ações dessas empresas americanas direto na sua corretora brasileira através de um BDR ou então abrindo uma conta em dólar. Deixou de ser coisa de especialista, virou mainstream mesmo. E muito disso porque a geopolítica está moldando o mercado. Essa disputa entre os Estados Unidos, a China, pelos chips, pela IA, está redefinindo as cadeias produtivas. Empresas como a TSMC, que fabricam chips, já acabam virando peças estratégicas e quem entende isso sai na frente. E por isso também que a diversificação virou uma questão de sobrevivência. Se você investe só no Brasil, você concentra o seu risco todo num único país. Hoje, você ter exposição global, especialmente em tecnologia, é uma forma de proteger o patrimônio contra a volatilidade local. A gente tem alguns exemplos concretos de 2025, como o case do Spotify, que eu comentei no Resumido Tech Invest, que é o canal de investimento do Resumido. Lá eu falei que o algoritmo do Spotify estava matando a descoberta musical e que a ação estava muito cara. O preço, quando eu falei isso no Tech Invest, era 657 dólares por ação. 3 semanas depois, foi para 576 dólares, uma boa correção, e quem comprou essa opção de venda que foi recomendada lá lucrou 45%. O Google também teve uma grande validação do Warren Buffett. No Tech Invest eu recomendei o Google quando estava em 287 dólares. Uma semana depois, o Warren Buffett anunciou que tinha comprado 5 bilhões de dólares em ações e a ação disparou para 320 dólares. Resultado, mais de 10% em uma semana. Um outro exemplo foi a GoPro, a fabricante de câmeras de ação. É um bom exemplo de quando o óbvio demora para ser precificado. No resumido Tech Invest, a gente apontou que a GoPro estava valendo 70 milhões de dólares, o que parecia muito baixo para uma marca global. Estava valendo menos que uma startup sem produto na rua. A gente comentou isso quando a ação estava $1,25. 3 meses depois foi para $1,63, uma valorização de 23%. No Tech Invest a gente também falou sobre os ETFs inversos, como SOXS, que sobem quando o mercado de chips cai. É uma forma de você se proteger no mercado. O preço, quando eu comentei, estava $3,23 e 3 semanas depois foi para $3,63, um resultado de 11% positivo. E olhando para o futuro, o que esperar de 2026? 3 grandes movimentos devem dominar. Segundo a IBM, a Gartner e a Microsoft, 2026 vai ser o ano dos agentes de IA autônomos.
sistemas que executam tarefas complexas sozinhos, sem supervisão humana constante. Outro é a computação quântica, que está chegando ao ponto de virada. A IBM e o Google estão próximos de demonstrar a vantagem quântica real, ou seja, trazendo a tecnologia para o dia a dia. E por último, a soberania digital. Países como o Brasil e a China, a Europa, estão criando as suas próprias infraestruturas de IA para reduzir a dependência dos Estados Unidos. Cada uma dessas três tendências que eu comentei cria oportunidades e riscos para quem investe. Enfim, o mercado de tecnologia não é mais sobre startups em garagens, é sobre infraestrutura crítica, geopolítica, poder econômico real. Se você acompanha resumido, você já entende essas movimentações da indústria. O próximo passo natural é aprender a traduzir isso em decisões. Por isso que eu criei o resumido Tech Invest, para quem quer entender investimento em tech sem perder tempo com um economês. Toda semana eu analiso empresas e mostro oportunidades e explico os movimentos no mercado. Tem uma newsletter que você pode assinar em www.resumido.cc/techinvest. Tem um canal no YouTube e um canal no Instagram. É só você seguir @resumidotechinvest. Tem link para isso tudo na descrição do episódio. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e logo mais tem mais Resumido Drops. Resumido.